Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Os Estados Unidos anunciaram na quinta-feira da semana passada a isenção da tarifa de 40% de mais de 200 produtos brasileiros. Entre os produtos estão o café, a carne bovina, banana, manga, açaí, tomate e cacau. A suspensão das tarifas é retroativa e vale para produtos que chegaram aos Estados Unidos a partir do dia 13 de novembro. A data coincide com a reunião entre o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, quando o tema foi discutido. Na decisão, o presidente Trump citou a conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que a retirada das tarifas foi resultado das negociações entre os dois governos. Para especialistas, a situação interna da economia dos Estados Unidos também contribuiu para a retirada da sobretaxa. Mas o americano, ele tem uma meta quase que permanente, que eu diria que é um dogma. Inflação para o americano é 2% ao ano. Com o Biden, por conta da Covid, também chegou a bater 8%, depois veio caindo. E agora, nesse momento com Trump, ela já bateu 2,9% ao ano. Quer dizer, é quase 50% a mais do que o americano médio está acostumado a tolerar. Eles não têm essa flexibilidade que nós convivemos com inflação há muito tempo, sabemos lidar com isso. O americano não sabe e atinge demais. A popularidade é um problema sério com inflação. E o tarifaço, desde o começo, foi indicado. Ele fez isso já sob um ambiente de inflação e essa consequência era previsível. Então, ele só está retirando algo que já era anunciado que não se sustentaria. E para repercutir o fim do tarifaço no setor cafeiro do Brasil, ainda nessa edição a gente conversa com o diretor-geral do Secafé, Marcos Matos. E as negociações envolvendo o boi gordo estão um pouco mais aquecidas, viu? Com preços praticamente estáveis. Confira. A oferta aumentou em algumas regiões, o que permitiu o alongamento das escalas, que ficaram entre 7 e 17 dias em várias praças. Segundo o CPEA, na parcial de novembro, em Sorriso, Colíder e Rondonópolis, em Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Tocantins e em Bauru e São José do Rio Preto, no interior paulista, a valorização da arroba bovina foi de apenas 1%. Já no noroeste do Paraná, Triângulo Mineiro, norte de Minas e oeste da Bahia, as altas nos preços foram um pouco maiores, entre 2% e 3%. No norte de Goiás, Rio Verde e Goiânia, os preços avançaram cerca de 4%. Por outro lado, quedas de 2% foram observadas em Mato Grosso do Sul e Rondônia. No estado de São Paulo, os negócios têm ocorrido principalmente entre R$ 320 e R$ 325. A relação de troca de suíno vivo por farelo de soja atingiu em setembro o momento mais favorável ao suinocultor paulista em 20 anos. Saiba o que vem pela frente. Desde outubro, o derivado de soja passou a registrar pequenos aumentos nos preços, contexto que tem desfavorecido o poder de compra do suinocultor. Assim, neste mês de novembro, a relação de troca de animal vivo por farelo já é a pior deste segundo semestre. Cálculos do CPEA mostram que com a venda de 1 quilo de suíno vivo na região de Campinas, o produtor pode adquirir, nessa parcial de novembro, até o dia 18, 5,13 quilos de farelo, contra 5,37 quilos em outubro e 5,57 quilos em setembro. Ou seja, é o menor poder de compra desde junho deste ano, quando era possível adquirir 5,2 quilos. Os preços da carne de frango estão enfraquecidos nesta semana. Além da sazonal redução na demanda em segunda quinzena de mês, os colaboradores consultados pelo CPEA indicam que a recente queda no preço da proteína também está associada ao aumento da disponibilidade interna de frango vivo para abate. Apesar disso, as vendas da carne seguem em bom ritmo no mercado atacadista, mas pesquisadores indicam que não há sinais concretos de reversão no atual movimento de baixa nos valores de negociação. De outubro para a parcial de novembro até o dia 18, o frango inteiro resfriado registra desvalorização de 2,2%, com a atual média a R$ 7,81 o quilo. E pela segunda semana seguida, os preços dos ovos estão em queda. A gente explica, claro.
As cotações dos ovos seguem em queda nas regiões acompanhadas pelo CPEA. Em parte das praças, as desvalorizações em 7 dias chegam a 8%. O menor ritmo de vendas vem aumentando gradualmente os estoques nas granjas. Assim, produtores têm tido dificuldades em manter os valores da proteína e cedem nas negociações. Colaboradores do CPEA indicam que, diante da maior oferta, não há espaço para reação positiva nos valores da proteína. E a tendência é de que os preços sigam enfraquecidos até o encerramento deste mês. A busca por inovação no setor de bioenergia ganhou força em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Empresas, startups e universitários se reuniram na primeira edição do Rota Inova Bio, um evento criado para apresentar soluções tecnológicas e enfrentar os principais desafios do segmento. O evento reuniu empresas consolidadas, startups e universitários. O objetivo foi discutir a inovação do setor bioenergético, com a apresentação de soluções para as principais demandas. Os interessados se inscreveram durante o ano. Nós tivemos 70 startups que se inscreveram no programa e chegamos aí a 13 no final, que agora elas estão conectadas com essas empresas do setor para oferecer soluções. Tivemos quase 1.000 alunos que nós levamos workshops nas universidades das FATECs, onde nós pudemos juntos chegar a 17 grupos, que 4 agora estão sendo premiados. Então, o objetivo do programa é realmente movimentar a bioenergia, movimentar todo o ecossistema para que eles possam trazer eficiência para o setor. Henrique aguarda a negociação com 3 empresas. Ele tem uma startup que analisa as características do terreno para usinas. A gente faz especificamente entender como que existe variação dentro dos talhões, do ponto de vista de solo. Isso é importante para gerar tratos culturais ou manejos de forma localizada, que muita gente fala da gestão por metro quadrado. É justamente não tratar cada parte da fazenda, tratar cada parte do talhão. Então, dentro dos talhões existem variações, a gente consegue identificar por um mapeamento bastante preciso e que esses mapas que nós geramos vão nas máquinas que podem fazer as aplicações de forma localizada, na dose certa, no lugar correto. O projeto Inova Bio pretende mobilizar empresas estabelecidas, startups, empresas de tecnologia, entidades e associações com foco em pesquisa e desenvolvimento e estudantes em torno de desafios do setor. E para que tudo saia do papel, é preciso pensar em como investir. Esse veículo de investimento que a gente está criando vem para facilitar que os empreendedores consigam ir mais longe, né? Então, ele de fato aqui no Rota vai finalizar com a rota do investimento. Então, a ideia é a gente reunir um grupo de investidores para investir nessas soluções. Inicialmente, esse veículo tem o objetivo de captar 5 milhões e investir em até 15 startups com um cheque que pode chegar até R$500 mil. O programa identificou ganhos de produtividade, redução de custos e otimização de processos entre os participantes. A edição de 2026 está sendo planejada e já escolheu a madrinha. Eu vou ter que fazer isso também nessa missão de levar esse conhecimento, troca de informação, capacitação, né, de colaboradores, de pessoas, né, reter talentos. Então, assim, é uma coisa que eu acho que a gente não tem escapatória, o setor precisa disso. O setor é um setor que é muito pujante, eu acho que a gente tem que mostrar a força desse setor através disso. Um subproduto da cana-de-açúcar, usado na alimentação animal, na produção de energia elétrica e de biocombustível, pode ganhar agora mais uma utilidade nas mãos de um estudante de escola pública. O bagaço da cana pode virar tecido? Tudo se transforma. Esse deveria ser o lema. O tecido, que já foi bagaço de cana, passou por um longo processo de transformação até chegar a este resultado. O projeto foi desenvolvido em 2023 aqui no Centro de Ensino em Período Integral Oswaldo da Costa Meireles, em Lusiânia. E o Tiago é o aluno responsável, aprendeu todas as técnicas durante as aulas de biotecnologia, inclusive quer seguir carreira. Agora ele vai mostrar pra gente como que esse fio de tecido, né, é transformado, né? Porque ele veio a partir do bagaço de cana, não é isso mesmo? É um processo difícil? É um processo complicado, que levou esse período de 2 anos, quase 3 anos, mas que com muito empenho e muita pesquisa a gente conseguiu chegar no resultado satisfatório, que agora pretendemos apresentar lá na FBiotech, lá na Bahia.
Então a gente está ganhando reconhecimento e mostrando que dentro de uma escola pública a gente consegue produzir o que a gente quiser. Só ter consciência disso e saber destinar nossos estudos. No laboratório, a ideia é dar um novo destino ao bagaço de cana que seria descartado pelas propriedades rurais da região. Processos químicos auxiliam na extração da celulose e no clareamento do material. Depois da secagem, o resultado é uma fibra têxtil que se assemelha à textura do algodão. Para Tiago, projetos como esse podem ser o ponto de partida para uma indústria têxtil mais sustentável. A gente tem um deserto conhecido como deserto do Atacama, e lá a gente tem toneladas de roupas descartadas anualmente. Roupas que são produzidas principalmente através do plástico, liberando-se microplástico, como poliéster. A gente começou a estudar um material que fosse possível produzir um tecido sustentável, assim como o lyocell produzido através do eucalipto. A gente chegou no bagaço da cana porque, por mais que ele seja descartado, por mais que ele seja utilizado também para a indústria térmica, de energia térmica, a gente tem mais de 50% dele descartado de forma incorreta, seja por barracas que produzem caldo de cana-de-açúcar, seja por empresas que produzem destilados. Então a gente tem todo um processo sustentável, todo um processo que não vai degradar o meio ambiente em si. A gente vai estar restaurando algo que seria descartado e prejudicaria o meio ambiente. Todo mundo aqui é capaz de desenvolver suas ideias e tirar daqui da cabecinha e transformar em um projeto e, de fato, ir para o papel. E, de fato, mostrar para o mundo que vocês possam e podem transformar uma ideia pequena em uma ideia fantástica. O plantio da safra 2025-26 de soja no Brasil atingiu 69% da área total prevista até 15 de novembro, segundo a Conab. Esse percentual indica um ritmo mais lento em comparação com o ano anterior, devido principalmente à instabilidade climática. A plantadeira demorou um pouco mais para ir para o campo por causa do tempo maior de estiagem. Em poucos meses, mais uma safra vai cruzar as fronteiras. O cheiro de terra molhada já é um indicativo para o seu Cairo. As chuvas chegaram e agora os 800 hectares de terra vão receber a soja. A fazenda fica em Rio Verde, Goiás. Esse ano iniciamos o plantio da soja no dia 14 de outubro. Tinha umidade, mas não era ainda aquela umidade realmente esperada, né? Aqui nessa fazenda, após a gente iniciar o plantio, ainda houve alguma chuva. Mas em uma outra propriedade, sim, lá ainda estamos vendo se vai ter de replantio. Nós estamos esperando por chuva, mas foi plantado e a chuva não veio. Esse é só um exemplo dos milhares país afora. Os números impressionam e a tendência de produção deve ser maior a cada ano que passa, no que depender do homem do campo. Em 2024, o Brasil colheu mais de 350 milhões de toneladas de grãos. Os dados são da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. A soja continua sendo o carro-chefe, seguida pelo milho e pelo arroz. A previsão para a safra brasileira de grãos 2025-2026 é de uma colheita de 354,7 milhões de toneladas. Isso ainda segundo a Conab. É uma atividade de alto risco, com custo elevado. E tem hora que o produtor, ele fala, cara, não posso, tem que ser agora. E aí, igual você falou, tem que ter fé. Porque fala, não, vai dar certo e acreditar e fazer, porque senão ele não é agricultor. O ciclo do cultivo da soja geralmente dura 90 a 150 dias, dependendo da variedade das condições climáticas e do manejo adotado. No país, as principais regiões produtoras são Mato Grosso, liderando a lista, seguida do Paraná. Os especialistas alertam sobre o que é fundamental para garantir o sucesso do plantio. É preciso escolher cultivares adequadas à região, planejar o plantio de acordo com o clima e solo, realizar manejos de acordo com pragas e doenças, além das tecnologias para otimizar a produção. Agora é esperar que venha boas chuvas aí, que a lavoura se forme legal e tenha uma produtividade boa, já que nossos preços não estão tão legais, mas a gente produzindo bem, uma coisa cobre a outra e a gente consegue passar mais um ano, né? E não é só o campo que movimenta essa engrenagem.
A indústria tem papel fundamental nesse ciclo. É aqui que a matéria-prima ganha valor. O grão vira óleo, o leite vira queijo, a cana vira etanol. E isso gera milhões de empregos e faz a integração entre campo e indústria, gerando competitividade e inovação para o país. Uma está interligada à outra e nós temos uma janela e nós temos que trabalhar dentro dessa janela. Isso é igual Fórmula 1, né? Você não pode demorar para fazer a troca de pneu, não você perde a corrida. Hora de saber como fica o tempo nesta segunda-feira em todo o Brasil. Veja na previsão. Nesta segunda, as instabilidades continuam em Santa Catarina e no Paraná, enquanto o Rio Grande do Sul volta a ter tempo mais firme na maior parte do estado. As pancadas de chuva seguem ocorrendo no Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país, e no Norte as instabilidades continuam com risco de temporais. Na região sul, chuva fraca e isolada no norte gaúcho e na Serra. Em Santa Catarina e no Paraná, as pancadas seguem desde cedo e ganham força à tarde, com chuva moderada, forte, trovoadas e risco de temporais no leste e no nordeste paranaense. No restante do estado gaúcho, o tempo segue mais firme. Na região sudeste, pancadas moderadas a fortes em São Paulo, principalmente no sul, interior e litoral paulista. Em Minas e no Rio, as pancadas também continuam com risco de temporais. No Espírito Santo, chuva moderada e forte também deve ocorrer ao longo do dia. No Centro-Oeste, as instabilidades continuam ativas em Mato Grosso e Goiás desde cedo, com chuvas fracas e moderadas, podendo ocorrer de maneira mais forte em alguns pontos isolados. À tarde, as pancadas de chuva aumentam e novas áreas de instabilidade avançam pelo leste de Mato Grosso do Sul. Já no oeste do estado, o tempo deve seguir mais firme. No Nordeste, as pancadas continuam de maneira moderada a forte no sul e oeste da Bahia, com risco de temporais em alguns pontos. No sul do Maranhão e do Piauí, as chuvas seguem ocorrendo. Já na região norte, chuvas moderadas e fortes no Amazonas e em Roraima, com risco de temporais. No Acre e em Rondônia, também há previsão de chuva, além de boa parte do Pará e do Tocantins, enquanto no Amapá o tempo segue mais firme. Já em relação às temperaturas para esta segunda-feira, máximas de 25 graus em Porto Alegre, 20 em São Paulo, 23 em Belo Horizonte, 28 em Goiânia, 30 em Salvador, Palmas e também em Campo Grande. Uma vaca da raça Nelore bateu recorde de preço depois de ser valorizada em 54 milhões de reais num leilão em Foz do Iguaçu. A vaca dona teve 25% da propriedade vendidos por 13 milhões e meio de reais. O valor de 54 milhões de reais é o recorde mundial de preços e o dobro da recordista anterior, vendida por 27 milhões de reais. Dona tem 10 anos de idade e uma trajetória recheada de conquistas. Entre elas, o título de melhor matriz do ranking nacional de Nelore 2023-2024. Além da beleza exuberante, Dona é também muito lucrativa. Para se ter uma ideia, em 90 dias ela faturou mais de 10 milhões de reais com a venda de prenhês e aspirações. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, que representa cerca de 97% das exportações do produto para aproximadamente 150 países no mundo, claro, comemorou a reversão das tarifas de 40% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao café nacional. Então, quem chega para fazer uma análise é o Marcos Matos, que é diretor-geral do Secafé. Bom dia, Marcos. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural mais uma vez. Oi, Kelly. Tudo bem com você? Uma satisfação estar com todos vocês. Satisfação a nossa também, ainda mais para dar essa notícia que era tão esperada, né? A gente não via a hora de poder realmente noticiar a queda do tarifaço. E eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz exatamente para outro setor, o setor de suco de laranja, né? Agora o setor respira? Com certeza, respira mais aliviado. Nós viramos a página de um pesadelo que poderia virar uma tragédia se entrássemos em 2026 com as tarifas. E finalmente a gente pode celebrar. Finalmente pode celebrar, porque afinal de contas existia um risco muito grande se o Brasil não conseguisse reverter
esse tarifaço todo, o que poderia acontecer? A concorrência invadindo ali, ou ocupando o espaço brasileiro, e depois, para reconquistar mercado, seria um desafio ainda maior? Sem dúvida nenhuma. Em agosto, nós já havíamos retraído 46%, em setembro, para os Estados Unidos, 52,8%, em outubro, 54,4%. Um prejuízo já de 600 bilhões de dólares. Se a gente pensar que é um mercado anualizado de 2,5 bilhões de dólares, não fazer parte desse mercado, perder espaços nos blends dessas marcas para outras origens, porque os preços, afinal de contas, se elevaram pela menor safra do Brasil, pelo tarifaço e por muitas outras variáveis, e os nossos importadores usaram seus estoques no limite e passaram a comprar nas outras origens. Então, se a gente estendesse isso para o ano que vem, um prejuízo irreparável. Chegamos a calcular até 4 bilhões de dólares em prejuízo já entre 25 e 26, porque a gente não teria acesso ao maior mercado diante de uma possível safra melhor 2026. E as outras origens está ainda comprando cafés brasileiros com um diferencial mais largo, ou seja, sabia da situação fragilizada do Brasil e pagava o café brasileiro com desconto. Então a gente começa agora, com toda a energia, todo foco, reverter todo esse processo. Pois é, e olha, a tarifa de 10% já tinha caído há uns dias atrás, ou seja, caiu antes. E conversando com o presidente do Secafé, Marcos, o Márcio Ferreira, ele comentou, olha, causou uma estranheza para a gente os 40% não terem sido analisados até então. Será que houve uma confusão por parte do governo? Bom, você que acompanha tudo de perto também, pode dizer para a gente o que levou realmente à queda do tarifaço? Quais fatores contribuíram também para a queda dos 40%? Olha, Kelly, algo que a gente viu e chamou muita atenção, não só no dia 13 em diante de novembro, quando os 10% foi retirado e aumentou a assimetria, né, em relação ao Brasil e os demais concorrentes, ou seja, piorou do ponto de vista da distorção, a gente viu todas as grandes indústrias nos contactando a todo momento, várias delas, a própria National Coffee, fazendo um trabalho específico para o Brasil, porque, afinal de contas, ficou muito claro que para nós havia piorado. Então, isso foi muito importante. Agora, a gente tem que também reconhecer que a negociação do Brasil ela está sendo citada nessa ordem executiva que modifica, né, a 14323, que é para o Brasil. Por que eu falo que existe uma questão também geopolítica, uma relação bilateral ali que é importante nesse resultado? Porque o presidente Donald Trump poderia ter feito como ele fez em outros momentos. Ele isentou produtos brasileiros como a celulose e parte das madeiras, usando uma ordem executiva de 5 de setembro, que colocava vários produtos no anexo 3, dizendo que esses produtos isenta se tiver acordo bilateral. O anexo 2 não, libera de imediato. Então ele pegava produtos no anexo 3 e colocava no anexo 2 e liberava. Poderia ter feito o mesmo por os produtos brasileiros, mas ele foi lá na nossa ordem executiva, citou as reuniões entre presidentes, as negociações estão caminhando, então provavelmente existem contrapartidas na mesa, existe um processo de negociação. Então nós temos que reconhecer que é uma via de mão dupla o que está acontecendo nesse momento. A gente percebeu que o cenário começou a mudar justamente depois do encontro presencial entre os dois presidentes, né, o Donald Trump e o presidente Lula. Então, no começo, quando o tarifaço foi anunciado, a impressão é que existia um muro, e um muro gigantesco, onde não poderia haver nenhum diálogo. Isso começou a ser quebrado ali na ONU e depois no encontro presencial, que inclusive o Secafé acompanhou com representantes, levando também informações ao governo brasileiro. Sem dúvida, e nós temos que lembrar também um pouco antes disso, né, na investigação 301 em Washington, o café brasileiro fez uma defesa muito enfática, não só o Secafé, mas a National Coffee Association como ente norte-americano, dizendo: o caminho não é esse, o café brasileiro é sustentável porque nós, National Coffee Association, vimos com os nossos próprios olhos. Isso foi dito na frente dos 8 oficiais que ali estavam, e a gente viu uma mudança de postura do USTR. E temos que lembrar também que nós estivemos com o Departamento de Estado, número 2, abaixo de Marco Rubio, e lá a gente percebeu, junto com o Departamento de Estado e o USDA, que eles usavam tabelas de projeções de safra, de consumo, que indicava superávit no mundo. Ou seja, na cabeça de oficiais existia uma certa folga. Folga essa que não existe, porque a safra brasileira foi muito menor e o consumo mundial maior do que eles imaginavam. Então, a gente alertou isso com muita clareza, muita
tanta firmeza que os números que eles se baseavam estavam errados. E ajudou, de certa forma, a abrir essa porta via diplomacia do setor privado. Nós tivemos a missão em Washington, né, e várias ações com a nossa embaixada. Então, a gente coloca tudo isso numa grande variável. E veio a inflação, pesando as eleições, os movimentos políticos internos. Então, foi todo um movimento coordenado de várias frentes de trabalho e chegou num resultado ali muito importante para todos nós, em tempo de não ser um prejuízo irreparável. Marcos, a gente acompanhou que na semana passada, na Bolsa de Nova York, realmente o café explodiu. Isso também pode ter contribuído, né, para que o governo norte-americano refletisse e tomasse a decisão que tomou. Obviamente, existe uma tendência crescente de consumo e os estoques de café não acompanham, ou seja, essa demanda? Nós temos grandes desafios climáticos, que aí sim, né, já é um desafio que a gente vê há anos no Brasil, desde 2020, o Brasil não sabe que é uma safra realmente recorde. E agora tudo indica que em 2026 a gente pode ter uma safra boa, uma safra bem melhor, tanto para o Conilon, que já tínhamos visto nos últimos anos, mas também para o café arábica. E ainda bem que o consumo do café é tão firme, tão forte. Em nenhum momento a National Coffee Association relatou queda de consumo do café nos Estados Unidos. Pelo contrário, o norte-americano pagou mais caro, existe a questão do poder de renda, eles reclamaram, óbvio, mas não há um relato de queda de consumo. Então a gente tem que entender que o tempo contou a nosso favor, o tempo nos machucou, mas ao mesmo tempo as coisas ficaram mais claras. Então são processos, né? E aqui, viu, Kelly, eu queria lembrar, a gente fala sempre da National Coffee Association, Bill Murray, trabalho exemplar, magnífico, e também dar o crédito para Ana Viana, a nossa adido agrícola lá em Washington, que fez um trabalho tão magnífico, e aqui no MIDIC, a secretária Tatiana Prazeres, altíssimo nível em engajamento, em reuniões, em levar informação e criar estratégias. Então a gente tem que reconhecer quem trabalhou e muito para colher esses resultados. Então, teve muita ação de bastidor, desde a investigação 301, né, reduzindo aqueles impactos, os riscos que são gigantescos para o Brasil, e a gente conseguiu administrar isso com o setor privado, trabalhando junto com o escalão de altíssimo nível, que a gente tem sim exemplos de pessoas muito dedicadas. Ou seja, foi um trabalho em várias frentes, né? Um trabalho que, obviamente, demorou um certo tempo para levar as informações concretas ao governo norte-americano, mas ainda bem, inclusive o Secafé e também a BSCA, responsável pelos cafés especiais do Brasil, realmente enfrentam agora uma nova fase de reorganizar a casa. Afinal de contas, os Estados Unidos são o principal mercado comprador. Com certeza, os Estados Unidos é o maior consumidor do mundo, 25,5 milhões de sacas. É um mercado em que cada $1 que os Estados Unidos importa agrega 43 na economia deles. 1,2% do PIB americano se deve ao café, 343 bilhões de dólares com 2,2 milhões de empregos. Então a gente está dizendo para o nosso importador, graças ao trabalho dele, estamos em isonomia. A isonomia era tudo que a gente queria, porque na isonomia o café brasileiro ele é mais competitivo. Nós temos todas as qualidades, todos os parâmetros sensoriais, já adaptados a todas as marcas, atendemos com sustentabilidade, temos todos os critérios socioambientais ali verificáveis, auditáveis, conclusivos, adequados, e junto com isso, um preço adequado, e a gente consegue ter uma relação benefício-custo pela qualidade, mais a nossa credibilidade, porque a gente entrega o café certo, na hora certa, e fazemos isso com os importadores americanos há décadas. Tem caso que já é século. Então, nós vamos sim, estamos correndo contra o tempo, e com certeza, graças a toda essa mobilização, o cafeicultor brasileiro vai colher uma safra 26 com qualidade, com sustentabilidade, e vamos conseguir comprar esse café no preço correto, no preço do mercado, sem distorções. Sem distorções e sempre agora com mais uma etapa de amadurecimento, porque quando acontece uma situação como essa, obviamente é um momento de repensar muitas coisas e aprumar rotas, né, Marcos? Eu falo disso porque, obviamente, não é fácil substituir um parceiro comercial do porte dos Estados Unidos, mas, com certeza, o setor segue focado em sempre abrir novos mercados. Com certeza, nós fazemos promoção da imagem, Kelly, nos últimos anos em 50 países diferentes. Só agora, no último mês, estivemos na Itália, na nossa embaixada com o Comitado Italiano, que são todos os industriais italianos, todas as marcas mais tradicionais, dizendo para eles,
olha como nós somos sustentáveis, como estamos fazendo rastreabilidade para atender as leis da União Europeia, que são tão rígidas. Nós queremos a nossa marca Brasil, as regiões brasileiras, nas gôndolas do supermercado, nas embalagens. Tivemos a Suíça, o principal evento de café da Europa, um dos maiores do mundo, onde o dono do negócio, os grandes empresários do café, das indústrias vão ali com Cafés do Brasil, com o novo rebranding Cafés do Brasil, contando as nossas histórias. Também estivemos na FAO, com a maior parte dos 195 países membros, divulgando o café brasileiro. Então, isso a gente faz. Vamos ter um planejamento estratégico para a China no que vem. China que já foi tão ativa esse ano, né, com o presidente Márcio, já imerso no mercado chinês, conhecendo toda aquela realidade, Luckin Coffee, com contratos, né, fazendo estabelecimento de uma relação muito forte. Então, toda a nossa energia, nosso foco sempre foi, com uma pauta paralela à questão do tarifaço, promover a qualidade, a sustentabilidade, a diversidade, a credibilidade dos cafés do Brasil em todos os mercados. Isso é fundamental, né, Marcos? Porque, por exemplo, se fala tanto do café da Colômbia, mas nós temos a qualidade, toda a rastreabilidade com sustentabilidade. E se o mundo exige isso da gente, é mais do que justo que isso esteja muito claro para o consumidor final, esteja onde ele estiver, ali na embalagem. E a gente está atento a trabalhar a comunicação, a marca, o nome, né, do café que vem do Brasil. Isso pode, obviamente, nos ajudar de uma forma não tão forte, de um jeito rápido, mas a longo prazo faz sim toda a diferença, porque o consumidor tem que saber que aquele café que ele tanto gosta vem daqui do Brasil. Olha, Kelly, sabe as palavras, nós estamos totalmente alinhados em termos de estratégias, até porque o marketing moderno pressupõe isso, a rastreabilidade, a diversidade, e não você criar um personagem fictício e diz, né, isso representa o Brasil. Não, o Brasil é muito diverso, tem todos os sistemas de produção, todos os ambientes de produção, é Conilon, é robusto amazônico, é o nosso arábica em diversas regiões com altíssima qualidade também. Então a gente tem que utilizar isso como a nossa força. E só de juntar as associações de café, todos na mesma página, contratamos uma empresa para fazer o rebranding, o Design Bridge, que fez as Olimpíadas do Brasil em 2016, conectou todos nós, criou uma narrativa, produziu vídeos, produziu imagens, juntou todas as associações, que cada uma tem uma forma de trabalhar, mas vai estar já na mesma página. Já saímos, como eu já mencionei, esses eventos todos foram como Cafés do Brasil, então isso no médio e longo prazo já causa um impacto enorme para os nossos compradores. E ali, com eles, em parceria, a gente diz, olha, vamos fazer uma parceria, usar as suas bases de comunicação, a sua forma de chegar no consumidor espalhado pelos seus outros países, vamos levar as mensagens do Brasil, fazer essa parceria, uma via de mão dupla, né? Então a gente vai criando, reduzindo as barreiras, criando harmonia, criando a abertura e confiança. E com isso, com certeza, é o cafeicultor brasileiro o maior beneficiado. E a gente vai ficar agora na torcida também pelo café solúvel, né, Marcos, que ainda aguarda uma posição diferente por parte do governo dos Estados Unidos. Com certeza, nós temos ainda frentes de batalha, são etapas. Nós ainda temos várias tratativas, estamos planejando fazer um evento em Washington de promoção do café brasileiro, levando todas as autoridades, os grandes oficiais dos Estados Unidos que são chave nesse processo, a nossa embaixada. Temos audiência no Ministério das Relações Exteriores, né, pedimos para falar com o nosso chanceler, Mauro Vieira, no dia 28 agora de novembro. Então, assim, o trabalho vai ser contínuo. E é o que diz o ditado, né? Nós temos que ser vigilantes para que essas coisas não aconteçam novamente. Exato. E estaremos sempre aqui de portas abertas, viu? Torcendo pelo setor cafeeiro do Brasil. Muito obrigada, viu, Marcos, por toda a informação, por ter atualizado tudo aqui para a gente. Um bom dia para você e até a próxima. Muito obrigado, Kelly. Conte sempre conosco e, mais uma vez, que apoio importante que vocês estão nos dando. Obrigada. E essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!